Vamos abrir suas Bíblias em 1 Timóteo 2. Vamos lá? Diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Amém, irmãos? Amém. Senhor Jesus, possa estar nos abençoando na leitura desta palavra no dia de hoje, Senhor. Seja conosco e guarda-nos e nos abençoe para o glória do teu nome santo. Amém. Os irmãos podem se sentar, irmãos? É interessante, nesse contexto todo, nós vamos estar lendo hoje a necessidade de nós, como povo de Deus, estarmos orando, né, e suplicando pelas autoridades, por todos os homens, mas também pelas autoridades. Nós vemos no nosso país hoje que nós vivemos como é que eu vou falar assim, uma guerra ideológica muito grande, né? Nós vivemos nos últimos anos uma briga onde o que eles conseguiram fazer foi dividir o povo brasileiro entre direita e esquerda, entre branco e negro, entre homens e mulheres, entre héteros e homossexuais, e assim vai sucessivamente. É interessante quando a gente vê que o próprio Estado trabalha para dividir, para conquistar. E não muito diferente disso, os evangélicos, os cristãos, ou seja lá qual for a denominação da igreja, também se deu a esse praxe de se dividir, né? E está se dividindo. E cada vez mais está se dividindo, e a gente não sabe se isso é bom ou se é ruim, mas com certeza tem o trabalhar de Deus nessa história, porque nós temos visto nos últimos 2 anos e meio, quanta máscara tem caído no meio do povo cristão. O quanto que pessoas que nós achávamos que eram pessoas tementes a Deus e não são. Quantas pessoas que a gente achava que, por exemplo, faziam louvores que tocavam no emocional, não no espiritual. E hoje nós vemos o quanto se degradou esse meio chamado gospel, né? Que foi se desviando do evangelho realmente como se deve ser. Então a gente tem procurado o quê? Ser fiel à palavra. A gente é falho, é imperfeito, mas tem tentado. E a gente tem visto que hoje em dia dentro das igrejas, já há muito tempo isso tem ocorrido, mas de uma forma agora mais contundente, a gente começa a perceber que a divisão que existiu no meio político entrou dentro das igrejas e dividiu muita gente. A questão toda é que nós temos o nosso posicionamento, seja ele social ou seja ele cristão, né? O mais importante é que o nosso posicionamento seja o posicionamento da Bíblia, que nós nos modifiquemos, que nós nos moldamos ao que diz a palavra, e não a palavra moldando ao que nós pensamos, ao que nós queremos. Então, pensando nisso, nós tivemos as eleições no final, né, do ano, surgiu esse novo governo. Não é um governo que nos atende, não a minha pessoa, não é o governo que eu gostaria, embora do outro candidato também não seria o governo que eu gostaria. Então, ou seja, não estava bem representado em nenhuma das formas. Quero deixar isso bem claro e nunca neguei isso para os irmãos. Mas esse governo está aí, está colocado. Se as autoridades que estão constituídas são constituídas por permissão de Deus, está aí a permissão de Deus na nossa vida com o governo que está aí. Concordemos ou não, aceitemos ou não, está estipulado isso daí. A questão toda é até que ponto nós como cristãos vamos orar para esse tipo de governo ou para qualquer outro tipo de governo. É justo nós orarmos para uma pessoa que propaga, por exemplo, o aborto? Falava que era contra e agora você vê que ele tem atitudes que são favoráveis ao aborto. A gente percebe um meio corrupto muito grande num governo que nós não gostaríamos que fizesse parte da nossa vida. E nós vamos orar por eles? Bom, o que a palavra do Senhor nos diz a respeito das nossas autoridades e como nós devemos nos comportar? É isso que nós vamos ler hoje. Por mais que o nosso, como é que eu posso expressar, o nosso entendimento, ou o nosso conhecimento, ou o nosso ego, seja lá como quiser colocar, existe dentro de nós uma aversão a você orar por aquilo que você sabe que está sendo contrário aos seus princípios. Mas a palavra tem uma resposta para tudo. Então no dia de hoje nós vamos ver que mesmo para um governo que nós não concordamos, nós temos que orar por ele. Nós temos que orar por ele. A palavra diz que quando o governo é justo, o povo não sofre. Mas nós estamos vendo que o nosso povo está sofrendo.
Antes era picanha, não é mais, a picanha era metafórica, não é mais nem metafórica, agora é abóbora, daqui a pouco não vai ser abóbora, daqui a pouco não vai ser mais nada. Né? E nós estamos vendo que o Estado está se dilapidando, as coisas estão indo cada vez pior, e a gente mede isso pelas empresas. Não dá para medir por outra coisa, porque a empresa e o comércio é o que mantém a sociedade rodando. Os nossos empregos estão baseados nisso. A nossa vida social está baseada nisso. E querendo ou não, isso de uma certa forma vai nos afligir como igreja, vai nos afligir como sociedade, porque nós estamos vendo que cada vez mais empresas fecham, comércios fecham, e se a economia não gira, isso é preocupante. Bom, mediante um quadro tão ruim como nós estamos tendo no nosso país, qual é a solução, irmãos? Oração. É a única saída, é a oração. Porque nós não temos acesso aos planos de Deus, mas seja qual ele for, ele é bom em todo tempo. E aqui a palavra do Senhor começa para nós dizendo assim: oração por todos os homens. Se a oração é por todos os homens, não pode ser simplesmente pelos homens que eu escolho orar, mas eu tenho que orar por todos. Lembra, né, que a gente também tem que orar e amar os que nos perseguem. Não é só os que são dos nossos aliados, mas os nossos inimigos ou os nossos adversários também precisam da nossa oração. E ele começa dizendo assim: admoesto ou exorto-te, pois antes tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Então nós não temos uma classe de homem, e aqui coloca homem e mulher junto, que a gente não possa estar orando, que a gente não possa estar suplicando. Quer ver como isso é uma verdade? Nós abrimos o nosso culto agradecendo a Deus pela cirurgia do Ângelo, esposo da irmã Margarida, que até agora tem ocorrido tudo bem. É um homem. Nós não estamos suplicando pela saúde dele? Estamos. Estamos fazendo o que a palavra fala? Estamos. Independentemente de ser o seu Ângelo, nós oramos pelos nossos irmãos que não compareceram hoje. Tem seus problemas, tem as suas adversidades, não deu para vir hoje. Quem sabe no domingo que vem. Então nós temos que estar orando por todos independentemente. E ele continua: pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. E agora, hein, irmãos? Como é que a gente ora por um governo que a gente sabe que ele é demasiadamente corrupto? Que ele é apoiador de ideologias que não é a mesma ideologia ou o mesmo preceito da palavra de Deus. Duro, né? Duro. Difícil até. É até difícil de aceitar, porque você vê que em certas marchas que se tem por aí, né? E tem, por exemplo, aquela marcha das vadias, e você vê o quanto que aquelas mulheres se propagam, vamos dizer assim, né, ou se mostram da forma contra a igreja, contra os princípios religiosos, mas mesmo assim nós temos que orar por pessoas como aquelas. Nós temos que orar por pessoas que estão apoiando, por exemplo, o aborto, drogas, né? Chegou já no Brasil aquela droga que lá nos Estados Unidos é uma febre, lá em Filadélfia. Se os irmãos quiserem ver lá sobre, acho que é K9 ou K2, uma coisa assim, K9, olha o que isso daí está acontecendo, olha o quanto a gente precisa estar orando, né, pelas autoridades, para que as autoridades olhem isso e tentem bloquear isso para os nossos jovens, para as nossas crianças, né, o quanto nós temos que estar orando. Uma das maiores armas do cristão, que é a oração, ela é pouco exercida. Nós exercitamos muito pouco a oração. E quando nós vemos que ele fala assim, pelos reis, ou seja, pela autoridade máxima de um país, que seria o rei, que para nós seria como se fosse assim, o equivalente a um presidente da república. Então nós temos que orar pelo presidente, por todos que estão na eminência. Gente, vocês têm que orar pelo Alexandre de Moraes. Olha só que interessante. Olha só, nós temos que orar pelo STF, nós temos que orar pelo governo, pelo governador, pelo prefeito, pelos vereadores, pelos deputados. Não sou eu que estou falando, é a palavra que está falando. Por mais que nós não gostamos das atitudes dessa pessoa, nós orássemos corretamente, nós estaremos orando para que o Senhor os encontrasse,
para que eles se arrependessem dos seus pecados. A questão toda é que nós conseguimos falar tão mal de todos eles, mas nós não conseguimos orar por eles. Nós damos mais tempo em falar mal dos políticos, dos ministros, dos prefeitos, do governador, do deputado, mas a gente não gasta o mesmo tempo que a gente fala mal orando por eles, para que o Senhor crie neles o quê? Fruto do arrependimento. Você vai falar que é impossível? É impossível que o Senhor converta uma pessoa desse tipo? Para Deus não é nada impossível. É possível. É possível. Então o que nós devemos fazer? Simples. Para de falar mal. Lembra que na nossa boca há uma palavra de bênção ou maldição? Então quanto mais mal você está falando desse governo, quanto mais você fala que os homens são corruptos, mais eles serão. Quanto mais a gente fala que eles não prestam, mais eles não vão prestar. Então se nós usássemos o tempo que nós estamos falando mal dos nossos governantes, embora seja uma verdade, irmãos, gaste esse tempo orando por eles, para que o Senhor gere neles fruto de arrependimento, porque só uma conversão deles entregarem a vida deles para Cristo faria com que eles mudassem as atitudes deles. Não tem outra forma. Acha que o camarada lá que coloca dinheiro na cueca durante 10 anos da vida dele, se não houver conversão, ele vai parar de fazer isso? Não vai, irmãos. Vai ser 20 anos, 30 anos, 40, 50 anos, ele vai morrer carregando dinheiro na cueca, ou na mala, ou seja lá o que for. Agora, se nós orarmos e o Senhor entrar com providência e ele se converter, isso acaba. Isso acaba. E ele continua aqui, que estão eminências, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Quer ver um exemplo disso, irmão? Se eu não falar que no Brasil não dá, olha a Coreia do Sul. Olha a Coreia do Sul nos anos 60, 50, 60 e 70, até meados dos anos 80. Era um dos países mais corruptos do mundo. Eles tinham o rio Tietê lá, como nós temos aqui também. Era um país com IDH péssimo. Era um país pobre, miserável. Eu acredito que era mais pobre e miserável do que nós. Irmãos, como pode um país em 40 anos, 50, 60 anos, 70 anos se tornar um expoente na educação? Vai ver o que aconteceu com a igreja na Coreia do Sul. Estudem um pouquinho sobre isso. Há testemunhos de igreja que não fechavam as portas em contínua oração pelos políticos, pelos líderes, e essas pessoas foram aceitando Jesus, essas pessoas foram mudando os seus comportamentos. Falar que hoje lá não existe corrupção, eu acho que isso seria falso da minha parte, mas não é astronômico. Olha a sociedade coreana como ela é. Olha como é. Por quê? Porque teve uma igreja que cumpriu com o que a palavra fala, orando pelos seus governantes. Talvez eu pense que se o Brasil eliminasse 30% da corrupção que existe hoje no Brasil, nós já seríamos um país de primeiro mundo. Olha só que coisa, irmãos. Olha que... Desculpa, eu estou com uma azia hoje terrível. Olha como não sobra dinheiro para as coisas num país que está batendo recorde de captação tributária como país. Por quê? Porque nós, como igreja, temos mais tempo perdendo falando mal do que orando. Porque a gente não ora pelos nossos políticos. Porque a gente não ora pelos nossos governantes. Mas somos ávidos e somos os primeiros a reclamar que eles não prestam. Somos o primeiro a dizer que eles são corruptos, mas corruptos somos nós. Nós somos corruptos, porque corrompemos até o nosso tempo de oração. Corrompemos até o nosso tempo de leitura da palavra. Corrompemos até o nosso tempo de adoração ao Senhor. Nós corrompemos. Mas a gente adora apontar o problema dos outros, mas a gente não olha os nossos. Então o que a gente tem que começar a aprender, irmãos, ao invés de você ficar falando mal, você tem o direito, mas aprenda também a orar. Não é falar bem daquilo que está errado, não é isso.
Tá errado, tem que ser promovido, tem que ser falado, tem que ser mostrado. Promovido que eu falo, irmãos, é promovido assim, trazer as claras, tá? Não é promover a coisa ruim, não. Né? Não é fazer a coisa ruim ser comum, não é isso. Mas é mostrar, ó, tá errado. É a mesma coisa que a gente fala, dentro da igreja não pode a gente passar a mão na cabeça do pecado. A gente tem que estar combatendo com o pecado, tem que estar mostrando com o pecado. Mas a gente também tem que estar vendo as coisas erradas, colocando elas às claras. Mas isso não significa que nós não devemos estar orando para que essas coisas que estão erradas, ou que essas pessoas fazem de errado, se convertam para fazer aquilo que é certo diante do Senhor. Para quê? Para que a gente possa ter uma vida quieta e sossegada, piedade e honestidade. Os irmãos veem como as coisas, quando a gente vai se afastando dos caminhos de Deus, a coisa vai se degradando. Olha em Seattle, nos Estados Unidos, por exemplo, se não me falha a memória, que eles colocaram que até $900 ou até $1.000 não é considerado roubo. 2 lojas do Walmart fecharam essa semana. Fechou. Deixou tudo lá dentro, porque, claro, acho que a loja tem seguro, não valeu a pena, mas a Walmart daquela região, quantas outras não vão fechar? Já existe aí agora uma lei no Brasil querendo tramitar sobre o roubo social. Quer dizer, até X reais o cara pode entrar numa loja e roubar. Irmãos, isso não vai dar certo nunca. Isso não tende a dar certo. Por que essas coisas se levantam no nosso país? Porque não tem oração. Porque não tem oração. Somos um país 80% católico e cristão, né? Vamos dizer assim, né? Entre cristão e evangélicos, é 70% do nosso país ou 80% do nosso país. Mas é um povo que está mais parecido com a Laodiceia. Perdeu o foco, é um povo apático, é um povo soberbo. A grande questão é que você vê que hoje os cristãos conseguem discutir com política afiada, mas não conseguem discutir a palavra do Senhor de uma forma sensata. Olha que coisa absurda, né? Às vezes a reunião dos crentes é para falar de política, mas não falar de bênção. É de falar de político, mas não é de falar o que o Senhor tem feito na vida, né? Isso é triste, irmãos. E isso tem se tornado algo que tem se pulverizado no meio da nossa igreja ou no meio da nossa sociedade. E a gente quer ter uma vida tranquila, mas a gente não ora pelas autoridades. Então nós estamos vendo autoridades fazendo aberrações, né? A gente já ouve falar que daqui a pouco pedofilia não é mais crime, é uma doença. Como é que nós vamos nos comportar com quem tem filho pequeno? Não é? Então a gente começa a perceber que a sociedade está doente. O povo está doente. E o povo está doente por quê? Porque a igreja não ora. Não podemos exigir isso do ímpio, mas temos que exigir isso de quem é crente, de quem é cristão, de quem já aceitou Jesus como seu Salvador. Só que o cristão passa mais tempo perdendo tempo com outras coisas e não ora. Então a gente não ora, mas a gente quer ter uma vida boa, mas a gente não ora para que o Senhor converta as nossas autoridades. E você vê as autoridades mudando, né? Entra um governo, sai outro governo, mas a situação do povo continua na miséria do mesmo jeito. E isso vai persistir, irmão, até que um dia a igreja se levante e tome uma postura diferente. Enquanto não houver uma postura de oração, de que os crentes se reúnem para orar, essas potestades não caem. Lembra que Jesus falou? Tem certas castas que só saem com jejum e oração? É isso que nós temos no nosso país. Nosso país foi entregue à idolatria. Tem castas e castas e castas de demônios. Isso só sai com jejum e oração. Mas a igreja prefere ficar fazendo o quê? Culto de oferta, show, e isso, aquilo, outro. Mas não fala que o povo tem que orar pelas autoridades. Começamos nós a orar pela autoridade, para que o Senhor possa ter piedades dele, que o Senhor possa gerar neles um fruto de arrependimento e que eles se arrependam do que eles estão fazendo. Que eles venham se arrepender disso e não venham fazer mais. E é duro, irmãos, porque você olha para essas pessoas que estão lá no Senado, no Congresso, e eles ganham muito bem. Mas sabe o que aquele vazio do ser humano que o dinheiro não preenche, e eles acham que o dinheiro preenche, sabe? E eles não dão ouvidos ao que a necessidade deles é se arrependerem.
E nós queremos ter essa vida regada, uma vida calma, uma vida de piedade, mas a gente não ora pelos nossos governantes. E cada vez mais esses governantes que vão estar entrando, irmãos, serão menos tementes a Deus. Serão muito mais amantes de si mesmo. Serão muito mais amantes do dinheiro. Serão muito mais amantes de views na internet. E aí o que acontece com isso? Sabe que existe um grupo que digamos assim, assíduo em rede social. Eu tenho medo de ser rejeitado. Tem outro nome lá que eu não lembro. Cancelado, né? E aí, vamos fazer lei para isso, vamos fazer lei para aquilo, porque eu não quero ser cancelado. A gente vê hoje muitas igrejas com medo de pastores se pronunciarem porque tem medo de ser cancelado nas suas mídias sociais. Olha que absurdo que nós estamos vivendo, irmão. Mais vale a mídia social do que levar o povo a se arrepender. E ele continua: porque isso é bom e agradável diante do nosso Senhor. O quê? Que nós façamos súplicas, orações para todos os homens, para todas as autoridades. O Senhor se agrada disso. Então veja, se nós temos que agradar o Senhor, começa a orar pelo Lula. Lamento, irmão, mas nós temos que orar pelo Lula. Temos que orar para que ele se arrependa dos pecados dele. Olha só que coisa. Se converta ao Senhor. É para isso que nós temos que orar. Para que o Senhor possa colocar um fruto de arrependimento nele, porque o Senhor com certeza quer que ele se salve. Olha, é duro falar isso, viu? Eu queria que morresse logo. Essa era a minha vontade. Mas a minha vontade não pode imperar, irmãos. A minha vontade tem que ser orar por ele para que o Senhor o salve. E assim quantos outros que estão lá, inclusive ministros do Supremo Tribunal Federal, deputados e senadores e tudo mais. Por quê? Porque se eu quero agradar a Deus, eu preciso fazer isso, irmãos. Nós precisamos suplicar pelas nossas autoridades. Então, ser cristão hoje abrange muito mais coisa do que a gente pode estar imaginando. É orar, inclusive, por aquele que está começando a nos perseguir. Olha só que coisa. Para que o Senhor faça com que eles se arrependam. Por quê? Porque Ele quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento do quê? Da verdade. E vocês imaginam, lembra de Zaqueu? Quando Jesus estava passando ali pela cidade, Zaqueu subiu numa árvorezinha, né? E Jesus falou: Zaqueu, desce daí, eu vou comer lá na sua casa. Dormir? Vou passar a noite lá, ou eu vou comer, não lembro agora, mas eu vou ficar na sua casa. E aí, pois no final ele chega e fala assim: olha, se eu defraudei alguém, se eu prejudiquei alguém, eu vou restituir tudo que eu fiz. Você imagina se o Senhor trabalha na vida desses políticos do nosso país e fala: nós vamos restituir o que nós tiramos do povo brasileiro. Já parou para pensar, irmãos? Como esse país seria? Mas o Senhor tem poder para isso. Por que o Senhor não faz isso? Por que será que o Senhor não trabalha na vida dos nossos políticos? Porque a igreja não ora. Não ora corretamente. Não ora o suficiente. Não faz súplicas, orações, intercessões, ações de graça pelos nossos políticos. Mas nós queremos ter uma vida regalada, uma vida tranquila. Né? Por muito menos do que isso, nós estamos vendo a França vivendo uma convulsão social, porque resolveram aumentar 2 anos de contribuição do trabalhador lá. Olha a guerra que está lá. Aqui fizeram, os brasileiros não fizeram nada, não falaram nada. Então a gente vê essa disparidade de um povo que não quer que mexa no bolso dele e de um povo que não liga para nada, como nós brasileiros. Está na hora da igreja se posicionar e orar, entrar nessa brecha de intercessão pelo nicho político do nosso país. Porque precisa, irmãos. A nossa política no passado, nos nossos antepassados de 60, 70, 90 anos atrás, falavam o quê? Que a política era coisa do diabo. E realmente nós entregamos a nossa política para esse tipo de situação. Se nós, desde a época, tivéssemos mantendo a rédea, não estaria assim. Não estaria assim. Eu lembro que quando eu era criança, na idade do Rafael, nós cantávamos o hino nacional.
tinha oração, tinha educação moral e cívica. Hoje não tem mais. Hoje você pega crianças da idade do Rafael, as meninas estão dançando funk, rebolando a poupança delas lá no meio da sala de aula. Os professores aplaudem. A menininha tem 2, 3 anos de idade, fica rebolando e o pai e a mãe acham que aquilo é uma graça. Depois a filha com 10, 12 anos aparece grávida, não sabe nem por quê. Por quê? Né? Tá aí. A gente vai entregando as coisas da nossa vida de mão beijada, sem luta espiritual. E aí o inimigo vai tomando posse, né? E ele já tomou posse da nossa nação. Aí ele vem tomando posse da política, vem tomando posse de tudo. Sabe o que vai sobrar? Uma igrejinha que vai ser totalmente bombardeada. Todo o tempo, a todo instante. Por quê? A potestade, irmãos, não está de brincadeira. O que eles querem fazer? Aniquilar com a igreja. Há dúvida disso, irmão? Por que eles estão misturando tanto a igreja com o mundo? E por que nós estamos permitindo tanto que a igreja se mistura com o mundo? Porque é uma ideologia para acabar com o cristianismo. Imagina, se acaba com a ideia judaico-cristã de família, acaba com a igreja. A tendência é tentar acabar com a igreja. Perceberam que lutar diretamente com a igreja tem a resistência espiritual, mas trabalha na família para você ver. Somos pais fracos, né? Somos sacerdotes que não oram, né? Temos as nossas esposas que não oram, não jejuam, nada disso, a família fica o quê? Fraca. Essa é uma grande realidade. E aí ele continua: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, se nós temos que pedir alguma coisa para Deus, pedimos por intermédio de Jesus Cristo. E aí muitos usam esse texto, é claro, para poder falar para as outras religiões de secretismo religioso, com status e com tudo isso, que só há um mediador entre Deus e o homem. É Jesus Cristo. Acabou. Mas também nós temos que ter a noção de que Jesus Cristo é o nosso mediador entre Deus e a sociedade. Se nós orarmos, é o Senhor que vai estar mediando diante do Pai. Imagina uma igreja orando o tempo todo, em oração, em jejum, em súplicas. Acha que o Senhor Jesus não está lá todo momento, digamos assim, conversando com o Pai? Pai, olha lá. Pai, ó, Pai, olha lá, Pai, ó, não para. Ó, Pai, entra com providência. Vamos resolver essa parada aí. Né? E Deus olha e fala assim, tá, vamos lá, resolve isso daí. Mas a igreja não faz, irmãos. A igreja não ora. E ele continua: o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para que o que fui constituído pregador e apóstolo, digo a verdade em Cristo, não minto, e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem contenda. Orar todo lugar, levantando as suas mãos em todo o tempo. Nós precisamos estar tendo essa dinâmica de oração na nossa vida. Nós vimos que uma das características de Laodiceia foi que Laodiceia perdeu a fé, não exercia a fé. E nós estamos vendo que se nós queremos que o nosso país melhore, nós temos que exercer a oração. Mas como que você exerce a oração se você não tem fé naquilo que você pede? Né? A fé é o princípio do fundamento das coisas que não se veem, mas se espera. Não é isso que a palavra fala? Então a gente não está vendo que no nosso horizonte, no nosso país, tem uma saída. Mas se nós orarmos com fé e esperarmos, essa saída no horizonte vai aparecer, irmãos. Vai aparecer. Mas a gente tem que orar. Nós precisamos gastar mais tempo com oração. Nós precisamos gastar mais tempo nosso com leitura de palavra. Você vê que todas as pregações, seja eu, seja o irmão Ananias que fala, e em muitos outros testemunhos que a gente vê, está sempre voltando no ponto de ler a Bíblia e fazer oração. É difícil uma pregação que não volta no ponto e fala, leia a Bíblia e faça oração. Leia a Bíblia e faça oração. É a forma que o cristão tem de se encher do Espírito Santo. Assim como Laodiceia precisava de um colírio para enxergar, que é o Espírito Santo na vida da igreja de Laodiceia, que precisava estar tendo lá ele atuante, nós também precisamos disso em nossa vida. Precisamos que o Espírito Santo abra os nossos olhos para tirar essa cegueira espiritual nossa,
que nós estamos enxergando muito mais diferenças do que o poder de Deus para poder mudar a vida da situação do nosso país. E isso vai ser duro, irmãos, porque nós vamos ver cada vez mais os nossos jovens entregues às drogas, entregues a toda essa ordem, ou toda essa hoste maligna que de tão perto está nos cercando, está nos seguindo. Nossa, eu via esse negócio dessa droga nos Estados Unidos, eu falei, vai levar uns 10 anos para chegar aqui no Brasil. Tem tempo, capaz de Jesus voltar esse cara nem chegar aqui, né? Não foi essa semana, eu fiquei sabendo de uma pessoa próxima nossa que está com um problema assim, com um familiar. Aí você fala assim, puxa vida, mas eu pensei isso essa semana, já veio a resposta que o negócio já está batendo na nossa porta aqui. Né? Olha o desespero que está acontecendo, irmãos. Olha as coisas como estão evoluindo. E nós estamos vendo cada vez mais as igrejas apáticas com a prática da oração, com a prática da leitura. Fazem louvores de 2 horas, 3 horas de louvor, nada contra o louvor, mas não prega depois, é 10 minutos de palavra. E a gente vê tanta coisa, que a gente até estranha que o Espírito Santo agiria daquela forma. Tudo isso, irmãos, está entrando dentro da igreja porque a igreja não ora. Por muito menos na nossa igreja, lá no Jabaquara, não entrou um camarada de um livrinho? Entrou. Por quê? Porque nós não estamos vigiando, nós não estávamos orando, não estávamos atentos. Tivemos que levar um chacoalhão daqui. Então que nós possamos estar entendendo no dia de hoje o que o Senhor quer para a nossa igreja. Oração. Leitura de palavra, irmãos. Não dá para a gente acreditar, eu pelo menos, né, olhando o meu dia, não dá para acreditar que eu não consigo perder, entre aspas, né, ganhar 10 minutos de leitura bíblica todo dia. Não dá para acreditar que cada um de vocês não consegue achar 10 minutos para ler a Bíblia. Não dá para acreditar que cada um de nós não consigamos encontrar 10 minutos para orar dentro de um dia de 24 horas. Sabe? A gente se preocupa com tanta coisa. Olha como nós parecemos com Laodiceia. Nós nos preocupamos com tantas coisas desse mundo, mas o espiritual que é importante nós estamos negligenciando e deixando ele em segundo plano. Sendo que deveria ser ao contrário. A parte espiritual tem que ser o primeiro plano, porque é ela que vai nos dar a base da vida eterna. É nela que nós estamos prepostos para a vida eterna. O fluvial, vamos chamar assim, fluvial não, mas desculpa pela palavra, mas o passageiro é isso aqui que nós vivemos. É o nosso dia a dia, isso aí é passageiro, vai passar. Vai acabar uma hora. E o espiritual não vai ficar, irmãos. Somos salvos, mas nós temos que entender que dentro da nossa salvação há condições que nós temos que estar exercitando todo dia, que é a oração, leitura da palavra, comunhão com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa vir tirar as escamas dos nossos olhos, pingar o colírio dele e falar, agora você está enxergando o que está acontecendo. Agora você está vendo o que está acontecendo. E que nós possamos estar atentos ao que o Espírito Santo fala, para que a gente possa estar fazendo o que o Senhor fala. E não simplesmente chegar em casa, eu estou cansado. Sim, o que eu vou fazer? Vou tomar um banho, vou jantar e vou dormir. Amanhã você vai acordar na mesma rotina. Acordou, foi no banheiro, escovou os dentes, lavou o rosto, fez a sua asepsia matinal, desce, toma seu café, vaza para o trabalho. Trabalha o dia inteiro, que nem um condenado. Chega em casa cansado, toma um banho, janta e vai dormir. Não. Janta, vai ficar no celular ou vai ficar na televisão e depois vai dormir. Aí você vê que você passou o dia e você não orou. Aí você vai falar assim, puxa vida, terça-feira eu vou fazer isso. Se vai passar terça-feira, você não vai fazer. Aí você fala, quarta-feira eu vou fazer. Vai passar quarta-feira e você não vai fazer. Porque a gente não tem uma predisposição para fazer aquilo que a gente tem que fazer na hora que a gente tem que fazer. Eu brigo muito com o André no bom sentido aqui, é de que não deixa para amanhã o que você tem que fazer agora. Então para e vai e faz. Fica procrastinando, fica empurrando a coisa com a barriga. Cara, vai lá e resolve esse problema, porque senão esse problema vai ficar na sua vida o tempo todo. Então você tem que olhar e falar o seguinte, cara, eu tenho que orar 8 horas. 8 horas da noite eu tenho que orar. Põe o celular para despertar. Desliga o celular, mas toma uma decisão. Toma uma posição, vai lá e ora.
Faz lá o seu cultinho das 8 às 8h10. Com o tempo, você vai aumentar esse tempo. Mas tem que começar, irmãos. Se sempre nós vamos ficar falando, tô com dor, tô cansado, tô triste, tô chateado, tô isso, tô aquilo, sempre vai haver uma desculpa. Sempre vai haver uma desculpa. E eu sei que o Senhor não quer uma desculpa, Ele quer atitude. O Senhor quer uma ação de cada um de nós. Então se nós temos que orar, temos que estar suplicando, isso mostra uma ação. É alguém fazendo alguma coisa. E olha, irmãos, eu acredito que se um fizesse, no meio de 250 milhões de habitantes que tem nesse país, é mais ou menos isso. Se um fizesse direito, eu creio que por causa desse um, o Senhor mudava a história do nosso país. Então você está vendo que nenhum está fazendo o que deveria estar sendo feito. O que nenhum está sendo feito. A gente vê lá exemplo de quando foi destruir Sodoma e Gomorra. Se tiver 50, se tiver 40, se tiver 30, se tiver 10, olha lá o que o Senhor achou e acabou destruindo a cidade. Então a gente tem que colocar nessa brecha, irmãos. Se coloca você nessa brecha. E vamos estar orando. E vamos estar entregando o nosso país na mão do Senhor. Não deixe de orar pelas autoridades. Porque Deus se agrada, tá vendo? A palavra fala isso.